tudo prontinho. Legal. Agora está gravando. Então, boa noite, minha gente. Estamos hoje aqui em mais um Broadway Voices Online, né? Com uma convidada mais que especial, mais que querida de todos nós. Podemos dizer que é uma madrinha do Broadway também, porque ela sempre acompanhou a nossa trajetória inteira, A fã número um. esteve sempre dando maior apoio para a gente, né? A nossa querida Anaílce Machado, que vem aqui para uma conversa muito especial com a gente, essa criatura incansável durante a pandemia, né? Que assim participou de muitas lives, se inteirou de muita coisa. Eu acho que assim vai ser um papo muito gostoso. E para muita gente que não sabe também, a Nailce, ela fez e está fazendo direção musical de espetáculo de teatro aqui da Baixada Santista. Então podemos também perguntar coisas a respeito dessa experiência dela, tá? Mas então vamos começar? Naná, a gente gostaria que você se apresentasse, entre aspas, né, para o pessoal e falasse um pouco da sua trajetória no canto coral, tá? E depois a gente começa a conversar sobre a música coral no antes, no durante, no pós-pandemia e um pouquinho mais depois sobre a sua experiência na música de teatro. Combinado. Só vou avisar para vocês que a qualquer momento meus gatos podem ser que queiram fazer uma baguncinha por aqui, interromper. Então, se vocês ouvirem algum miado, é porque eles querem entrar no quarto, sair do quarto, aquela coisa, né? Que gato faz quando sabe que a gente está ocupado. Vocês me interrompam a qualquer momento para perguntar qualquer coisa, né? Porque aí a gente faz um esquema de bate-papo. Bom, eu sou de Cubatão, sou de uma família de imigrantes que vieram de Minas para cá e que foram morar em frente a um conservatório, né? Então, desde muito pequena eu via aquelas crianças passando para estudar no conservatório e saindo, e eu era alucinada porque eu queria, ficava ouvindo aqueles sons, né, dos instrumentos na frente da minha casa e queria porque queria estudar. Só que não tinha idade ainda, então fui fazer a pré-escola, que também era quase em frente à minha casa, e a professora chamou minha mãe e falou assim: olha, a sua filha tem muito jeito para música, a gente percebe na bandinha rítmica aqui que ela tem, é super musical, por que a senhora não faz a matrícula isso com 6 anos? Dela no conservatório que vai ter teste. Minha mãe me inscreveu, na época do teste eu tive catapora e não pude fazer o teste, então com 6 anos. E fui fazer depois com 8, né? Aí também vem outra coisa engraçada, que eu fiz o teste, ia me inscrever para balé, para música, acabei na hora H, achei que era muita coisa, me inscrevi só para música. E no dia que saiu o resultado do teste, minha mãe foi até lá e viu que eu tinha sido reprovada e voltou para casa, mas já tinha me prometido que se eu fosse reprovada, ela ia me matricular na professora de piano particular. E assim ela fez, me inscreveu na professora particular. Eu comecei a estudar piano particular, com a professora Cleusa Dias, e dias depois eu indo para a padaria encontro uma amiga que até hoje trabalha comigo no mesmo local que eu trabalho, me falou assim: nossa, parabéns, você passou no teste. Eu falei: não, não passei, minha mãe viu, não achou meu nome lá, eu não passei, aquela choradeira. Passou sim, vem que eu vou te levar. Eu não sabia se eu ia para a padaria, se eu voltava para casa para falar com a minha mãe, se eu ia ver que meu nome estava na lista. Resultado: minha mãe tinha visto errado o nome. Meu nome estava sim na lista de aprovados. E na hora ela já foi até lá, depois que eu voltei para casa, pediu prazo para fazer a minha inscrição, porque estava acabando, era o último dia do prazo. Fez a minha inscrição e, enfim, passei a fazer parte do conservatório e logo de cara já cantar no coro infantil, né? Que as crianças faziam piano, mas também faziam parte do coro infantil. Aí as professoras viram que eu era afinada, tudo, primeiro concerto na quadra do conservatório, porque é onde hoje é uma escola, então tem uma quadra. Quando eu cheguei lá com 8 anos, que fui cantar e vi aquele bando de gente, uma criança de 8 anos, super tímida, por incrível que pareça, mas eu sou tímida, armei um berreiro, me deu uma crise de vergonha, de ansiedade na hora, eu não queria cantar de jeito nenhum. As professoras foram convencer a cantar, me levaram para dentro da escola. Não, você canta. Fui eu cantar com a cara deste tamanho, chorar toda vermelha, e com as pessoas. Aí piorou, porque as pessoas falavam: ai, que bonitinha, ela chorou toda vermelha. Horror. Enfim.
Me formei nesse conservatório, 9 anos depois, e passei a lecionar lá durante 10 anos. Me formei em piano, técnico em piano, e depois fiz técnico em regência. E quando saí para fazer a faculdade, e também ao mesmo tempo fazia informática na Federal, de Cubatão, na primeira turma da Federal. Quando fui fazer a faculdade de música, a faculdade fechou aqui na Baixada. O Fernando ainda pegou, foi professor nessa faculdade. Então, quando eu fui fazer a faculdade de música, a faculdade fechou. E aí, eu falei, não dá para eu trabalhar, já trabalhava, não dá para eu trabalhar e fazer uma faculdade em São Paulo. Então, minha professora de piano me falou, por que você não vai fazer direito? Você gosta tanto de ler, você gosta de falar, você fala bem, etc, etc, etc. Me matriculei em direito, fui fazer direito. Então, até aí eu já tinha música, informática industrial e direito. Não tinha intenção de advogar, mas meus colegas me convenceram. Eu ainda, meu intuito era fazer concurso público, aí fui eu fazer concurso público, mas ainda advoguei durante 6 anos até passar no concurso. Passei no concurso público. E depois de uns 20 anos nessa coisa, advocacia, dava aula no conservatório ao mesmo tempo. Quando fiz a faculdade de Direito, foi meu primeiro contato com a regência, porque eu fui ser pianista assistente do Madrigal do Conservatório, do Madrigal da Faculdade de Direito, e aí ganhei metade da bolsa da faculdade, e também foi a época que o Zanzalá abriu concurso, né, na sua nova fase de oficialização, e eu fiz o concurso para pianista assistente e fui ser pianista assistente do Geraldo Magela. Então, eu trabalhava em 2 coros como assistente, como pianista assistente, e também tinha os corais do conservatório. Então, chegou a época que eu tinha 11 coros. Era uma loucura. Porque quando comecei a lecionar no conservatório, você é a professora mais nova, então você vai fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então, ninguém queria dar coro. Vai, Anaílson, dar aula para o coro de adolescentes, de crianças que não queriam cantar. Né? Crianças não, mas adolescentes que não queriam cantar, enfim. E aí, ralando... Professora. Oi? Foi minha professora, uma das minhas. Professora. Comecei a lidar com adolescentes que, na época, no conservatório, os alunos eram obrigados a participar do coro, então ninguém estava ali no coro porque queria, mas porque era obrigado. E eu falei assim, bom, se esses alunos não gostarem do que eles fazem, vai ser meio complicado. Então comecei a pegar coisas do rádio que fossem, né, daquela época, então Legião Urbana, Titãs, e fazer arranjo para os alunos adolescentes. Que aí tá aquela extensão pequenininha, tudo, e aí começaram a pegar gosto pelo coro, e aí depois cantavam de tudo, cantavam Renascença. Então tá. Passei todos esses anos, depois o Geraldo saiu do Zanzalá e eu assumi a regência do Zanzalá, fiquei durante alguns anos com a regência do Zanzalá, saí da regência, saí do conservatório, e aí eu fui fazer concurso para atuar na minha área. Eu achei assim, eu acho que o universo não está querendo que eu faça música, vou voltar, vou fazer concurso para ser servidora. E aí fui ser servidora pública, como eu sou até hoje, mas depois voltei para o Zanzalá, enfim. Depois veio o Coral do Porto. Através do Coral do Porto, alguns cantores trouxeram cantores da alfândega que queriam também formar um coral na alfândega, com uma turma que ia para o videokê toda semana. Então, se eles iam para o videokê, eles resolveram fazer um coral para eles cantarem todos juntos, que eles gostavam de cantar juntos. E aí, foi o coral da alfândega. Depois, voltei no Zanzalá como cantora, depois voltei a ser assistente e voltei para a regência do Zanza e estamos aí, nessa luta. Hoje tem o Coral de Servidores, a alfândega, o municipal, que aí o Fernando foi trabalhar comigo, né? Isso já mais recentemente, não tão recentemente, né? Já tem uns 9 anos, 10 anos, sei lá, que a gente tá lá. E então hoje é isso, atuo como regente, já fiz várias produções com o Cênico Mania, que é uma companhia de teatro em Santos, então fiz a produção musical deles, já fiz uma produção aqui para uma companhia de Cubatão, para o Coletivo 502, eu adoro trabalhar com o povo de teatro, que não me escutem meus cantores, mas eu gosto mais de trabalhar com o povo de teatro do que com cantor. Porque cantor é tudo cheio de 9 horas, não faço isso, não faço aquilo, vocês não, que é um coro sênior. Mas cantor acha que a gente tem que ficar gostando deles com aquela pasta na mão, sem olhar para ninguém, não quer fazer a expressão.
Então, eu adoro trabalhar com ator, né? Porque ator, se precisar cantar de cabeça para baixo, ele canta. Se precisar fazer um curso de técnica vocal, porque ele vai cantar na peça, ele vai. Enfim, ator é outra vibe. E aí, acho que o resumo é esse. Fiz um monte de curso agora na pandemia, né? De tudo mais um pouco. E agora o meu foco é fonologia, fisiologia da voz. Estou indo para esse lado aí desse mundo que ajuda muito a gente com a técnica vocal. Então essa é a mais nova invenção aí que eu estou estudando na Federal de Goiás, na Unicamp. Agora estou fazendo um curso na Unicamp com relação a isso e estou apaixonada por essa história da fonologia agora. É isso. Legal, Naná. Fui desde lá dos primórdios. Legal, Naná. Deixa eu te falar uma coisa. Então, nós podemos abrir para perguntas já. Acho que é mais fácil, né? A gente abrindo para as perguntas, né? Sim. E Porque a aí gente fica uma conversa, não fica só uma pessoa falando, né? vai desenvolvendo o bate-papo, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ousar abrir, tá? As perguntas por uma amiga nossa que não está podendo vir hoje, mas ela mandou a pergunta, tá? Que é a Di, tá? Então ela perguntou o seguinte. Pergunta um pouquinho longa, tá? Mas vamos lá. Aí eu não vou decorar a pergunta, tem que anotar. Sabemos que a arte alimenta a alma de quem produz e de quem se beneficia dela. Mas, fora do apelo mercadológico, tenho dificuldade de imaginar como a música pode ser um meio real de geração de renda. Porque, apesar do que dizem, músico não é vagabundo e também tem seus boletos para pagar. Pensando nisso, sob seu ponto de vista, como sobreviver de música num país que não valoriza a arte, muito menos seus próprios artistas? Bom, a resposta é fácil, tem duas opções, né? Depende do espírito de cada um, depende do jeito de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que não consigo me imaginar sem saber quanto eu ganho no final do mês. Então eu sou assim. Tem pessoas que, tanto que nem na advocacia eu conseguia viver somente dela, porque também é uma coisa muito incerta. Você sabe que um mês você ganha isso, depois você não sabe quanto se ganha aquilo e etc. Então, a vida inteira eu sabia que eu queria prestar concurso público. Minha vida inteira. Seja de que área fosse. Esqueci de falar uma coisa importante naquela apresentação lá atrás. Depois de 25 anos de formada em Direito, abri um curso na Federal de São Carlos de licenciatura em Educação Musical. E era um curso à distância, EAD. E aí todo mundo assim, vamos fazer. E eu assim, vamos, porque é a distância mesmo, EAD é facinho, vamos fazer. Tinha cotas para quem era formado no ensino médio em escola pública, e eu era formada na Federal. Então, consegui passar na frente por conta das cotas, né, de serviço público, de ser formada em escola pública, no ensino médio, e passei na Federal de São Carlos, aí sim para fazer a faculdade que eu queria, porque até então eu tinha feito Direito, tinha feito pós-graduação em Gestão Pública, mas eu não tinha feito uma faculdade de música, tinha feito curso técnico. Aí eu fui fazer na Federal de São Carlos, que eu estou formada acho que há uns 8 ou 9 anos, então isso é já mais recente, e estava no início dos cursos EAD, né, nas federais, na Unicamp, na USP, nas federais. E aí queriam provar como que a EAD funcionava tanto, o ensino à distância era tão bom quanto o presencial. E aí a faculdade tirou o nosso pelo, né, tirou a nossa alma, a nossa vida. E assim, eu estudei muito mais nessa faculdade que era à distância do que quando eu fiz Direito presencial. Que na sexta-feira eu ia pro cinema, eu ia pro barzinho, eu ia a todos os lugares, mesmo pra faculdade. Na faculdade EAD não tem como você fazer isso, né? Ou você estuda, ou você estuda. E, então, a minha formação em música no nível superior já foi mais recente, na área de educação musical, na licenciatura em educação musical. Voltando com a resposta aí, né, a pergunta, eu tinha acho que um músico que queira sobreviver de música e que tem
esse defeito, né, que eu tenho de não saber o quanto vai ganhar no final do mês, acredito que tenha que fazer uma licenciatura e ser professor de música. E aí ele pode à noite, ele pode fazer show, ele pode tocar no barzinho, ele pode fazer o que ele quiser. Mas pelo menos lecionando, ele garante como ele vai fazer música da forma mais informal, né? Então, eu vejo dessa forma. Não sei que seja famosérrimo, o que é complicado. Tenho pessoas que fizeram esse curso comigo, que hoje vivem pelo Brasil dando curso. O Irá era da minha turma, o Irá Bondanza, quem conhece na área de educação musical, né? A Renata conhece. Vivi dando cursos pelo Brasil inteiro, dá cursos da Europa, dá cursos de tudo quanto é lugar. O Charles Hazel é outro também, que era da minha turma era fantástica, né? A gente aprendia com os colegas, que eram colegas muito bons, mas que buscavam essa formação aí, por isso que se inscreveram num curso de educação musical. Mas são corajosos, eu não tenho esse espírito, não consigo não saber quanto eu vou ganhar no fim do mês, então eu preciso ter lá o meu certinho e fazer os meus extras, né? Então eu acho que depende de cada um, mas sempre falo para quem quer seguir a carreira, quer seguir, segue, mas segue legal, vai fazer uma boa faculdade, depois vai se especializar, vai fazer um doutorado, vai fazer um mestrado. É música que você quer? Sim, mas vai fazer bem feito, vai fazer um curso bacana, se especializa naquilo, e aí decide se você quer viver de uma forma mais livre, né? Dando oficinas, dando cursos, fazendo show, ou se você quer ir pro ensino, para a área de ensino, onde você pelo menos está um pouco ancorado. Né? Então eu acho que é isso. Era essa a pergunta, né, Fê? Como sobreviver de música? Né? Isso, exatamente. A Kézia levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. É isso, Kézia? Abre o seu mic, Kézia. Microfone. Olá, boa noite, tudo bem, Nailce? Tudo bom, Tudo querido? bem? E você? Tudo bem. Primeiramente, eu queria te dizer que eu te admiro muito como pessoa e como profissional. Das vezes que eu vi você no palco, você é uma pessoa grandiosa, cresce muito. Além de ser baixinha, você fica enorme. Toda baixinha repetida, né? Isso. E assim, você realmente é uma mulher porreta. Desculpa aí o palavreado, tá? E assim, quem seria Nailce se não fosse a música? A minha pergunta é essa. Não me vejo, não consigo imaginar. Aliás, eu sou grata a Deus, ao destino, que fizeram meus pais saírem lá de Minas e virem morar aqui na frente do conservatório, porque eu fico me imaginando, se eu não tivesse estudado música, o que eu seria. Né? A minha professora de piano, minha última professora de piano, que era uma professora italiana que morava em Santos, que faleceu com mais de 95 anos, totalmente lúcida, dando aula de piano, que tinha estudado para ser cantora lírica e que casou e o marido não deixou ela fazer mais nada e ela foi ser professora de piano, né, durante toda a vida. Ela me falava isso: olha, a música é a nossa melhor companheira. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas quando a música te escolhe, ela vai ser sua companheira pro resto da vida, independente da sua profissão, independente do que você vai fazer. É uma paixão, né? É um vírus do bem que pega na gente e que a gente... Então, assim, eu não sei o que eu seria se não fosse a música. Até porque eu tenho na minha família um problema de transtorno de ansiedade da minha mãe, que teve o transtorno grave, eu tenho o transtorno leve por conta da música. Então, se não fosse a música, eu teria desenvolvido todos os problemas que a minha mãe teve, né? E é a música quem me segura no lugar mais ou menos sã. Então, eu fico imaginando o que seria. Não sei o que seria. Talvez alguma coisa voltada para a arte, né? Mas teria que ter alguma coisa aí de arte no meio do caminho, que a vida é muito pequena sem arte. Que lindo isso, hein? Não é a gente que escolhe a música, Não. a música que escolhe a gente, né? Porque tem muita gente que passa pela música e a música não passa por ela, né? Você até acaba trabalhando com aquilo, mas não é a sua paixão, né? Você vira um músico de escritório, você vira um músico, né? É Gabi ou o Matheus que quer fazer a pergunta? Que levantou a mão. Eu não sei se ele tem. Agora não, pode perguntar. Eu queria perguntar como que foi
E como que ainda está sendo, né, que a pandemia ainda não acabou, como que está sendo essa adaptação de ensaio do presencial para online? Por quê? Quando tudo começou, a gente falou, nossa, são 15 dias em casa, no máximo 30, né? A gente vai voltar muito rápido, ninguém vai sentir. Como que foi essa adaptação? Como que foi para fazer o pessoal entrar na onda e continuar? Então, a princípio, a gente demorou um pouco para cair a ficha. A gente achava que a gente ia achar algum programa que a gente ia conseguir cantar todo mundo junto. Então, eu e a Cláudia Rodrigues, né, que é regente também, a gente testava tudo. A gente ouvia falar que algum programa funcionava, a gente ia testar. A gente virou viciada, não tinha dia que a gente não testasse alguma coisa para ver se alguma coisa funcionava melhor com o ensaio, né? Porque a gente não acreditava que ia ficar sem ensaiar coro, sem fazer coro até voltar, né? Então as pessoas falavam, não, gente, não tem como cantar junto, não tem como, mas a gente já falava assim, não, mas nós vamos descobrir. As duas doidinhas, não, nós vamos descobrir, a gente testava tudo, até que a gente viu que realmente não tinha jeito. E aí a gente foi se juntando, os regentes desesperados todos do Brasil e do mundo foram se juntando para trocar experiência, né? O que um descobria, como é que você está fazendo, como você não está fazendo, isso gerou um movimento de regentes do mundo todo de tentar uns ajudarem os outros. O que eu descobria, eu passava para o outro, o que o outro descobria, eu passava para o outro, o que eu descobria, eu passava para o outro. Todo mundo caçando como fazer uma coisa que é conjunta sem ser conjunto, né? Então, a gente viu assim, ó, não tem jeito mesmo, não dá para cantar todo mundo junto. Eu costumo usar a alegoria do óculos virtual. Sabe aquele óculos de academia que você coloca e você vai fazendo academia pensando que você está subindo montanha, pensando que você está correndo no deserto do Arizona, pensando que você... Então, para mim, o que virou canto coral é isso. Então, o que dava para fazer? Gravar as vozes juntas, ok? Juntar essas vozes, soltar essas vozes com cada cantor em casa, ouvindo o coro todo e cantando junto, com a sensação que estava cantando com todo mundo junto. Então, virou uma academia com óculos virtual. Então, virou um coro com áudio virtual, achando que está cantando junto. E está cantando junto, porque a gente mapeia, a gente dribla o cérebro. E com o áudio, com todo mundo, você tem a sensação que você está cantando com todo mundo, né? Esse foi o jeito que a gente descobriu e a gente foi verificando outras coisas. Que os ensaios tinham que ser mais rápidos, que aqui a gente cansa muito mais do que no presencial. Por quê? Depois até vi uma reportagem muito interessante sobre isso. O nosso cérebro, quando está em contato presencialmente com as pessoas, a gente não está lendo só o que as pessoas falam. Você lê o corporal, então você lê todo o corpo da pessoa. Você lê os movimentos, você lê, né? Tem até um livro chamado O Corpo Fala. Quando a gente está aqui, a gente está vendo só o rosto. Então cansa muito para o nosso cérebro ficar prestando atenção só nessa parte aqui. Né? Você não está lendo mais o corpo da pessoa, você não está lendo o ambiente, você está lendo só isso. Por isso que é tão cansativo. Então a gente foi descobrindo que os ensaios tinham que ser menores, mas aí vieram coisas muito legais, que foi a possibilidade cansadicíssima, mas única, de poder ouvir os cantores um a um, que a gente nunca consegue fazer no ensaio, né? A gente nunca consegue fazer. De vez em quando você consegue fazer um quarteto, cantar um octeto. Tem coros que tem até provas periódicas, né, avaliações periódicas, mas fora isso, dificilmente você consegue ouvir cantor por cantor. Então, agora a gente conhece muito melhor, quando a gente voltar, como são os nossos cantores, como são e quem são vocalmente, né? Como são, eles estudam mais, eles são estudiosos, são aplicados, eles têm dificuldade com uma coisa, com outra, eles têm facilidade com uma coisa ou com outra. Então, a gente conhece muito mais individualmente esses cantores. E também como são estudiosos, é aquele que vai lá, estuda o áudio, ouve, grava, te manda, é aplicado, não é? É daquele vagal que vai ficar sempre na aba dos colegas. Então, já vou dar um spoiler, né, da pergunta que vem depois, como vai ser o retorno. Eu acho que vai ter essa questão de você conhecer muito melhor os cantores individualmente, né, e de aprender que dá para fazer muita coisa online também, que é a questão do ensaio de naipe. A gente tem que aproveitar o ensaio para fazer
coisa junto. Não é para ficar passando notinha, passando, sabe? Isso é horrível. Isso é frustrante. Eu estava chegando numa época da minha vida que eu estava assim, será que eu quero continuar a reger? Ficar passando notinha para cantor? Ficar ensaiando? Sabe? Porque o cantor só se dedica naquele momento do ensaio, mas o momento do ensaio é pra gente fazer coisas juntos. Não é pra... Cada um sai da sua casa, gasta o seu tempo para ficar esperando passar a notinha, colega. Não. Eu acho que o tempo é tão precioso, a gente tem que gastar da melhor forma, né? Então, agora, os meus cantores estão avisados. Eu não vou passar notinha para ninguém mais. Então, traga a sua parte estudada, porque a gente vai ocupar o nosso tempo para fazer em conjunto. Vai sair da sua casa, vai gastar o seu tempo, vai deixar a sua família, né? Vai deixar 4 filhos, no caso da Bianca. Para quê? Para cantar junto. Porque cantar sozinho, estuda em casa, estudar a letra, estuda em casa. A gente tem que fazer em conjunto o que? A dinâmica, igualar as vozes, ver a sonoridade, trabalhar essas coisas, né? Agora, saber sobre o compositor da música, tudo, aprender a letra, aprender, passar o que eu quero da música, como é que eu quero que vocês estudem isso, contralto, onde vocês vão respirar, aqui, essas coisas. A gente vai poder continuar fazendo online e fazer o presencial para cantar junto, para fazer cena, essas coisas. O Queco levantou a mão, mas antes, Queco, eu vou só completar aqui, porque o que a Anaíse respondeu agora tem a ver com a pergunta do Estevão, tá? Então, só para ela completar. O Estevão tinha perguntado assim: como os corais que você dirige estão se organizando para voltar? Existe um plano de retomada único ou cada um é diferente? Olha, o plano de retomada está para... Por mim, eu já teria voltado com o municipal, por exemplo, mas a gente teve que esperar um ok da prefeitura para a gente voltar, porque os grupos estáveis lá vão voltar todos juntos. O Zanzalá já voltou. A alfândega também está aguardando. O local que a gente sai está disponível, porque a pessoa que toma conta do nosso local à noite, porque à noite só abre para a gente, precisava estar vacinada primeiro. Então, a gente está esperando essa vacinação para a gente voltar lá. Então, por mim, já tínhamos voltado em todos a partir do momento que estávamos vacinados. Por quê? Porque a gente não sabe até quando a gente vai ter que cantar. A pandemia está longe de acabar, né? Eu estou até para ver a última palestra do Nicodelis, mas ele está falando isso, e isso todo mundo sabe, que vai demorar muito até o mundo inteiro estar vacinado, até o vírus estar isolado, etc, etc, etc. Então, a gente vai conviver ainda muito tempo com o vírus, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que usar máscara. Imagina no verão cantando com máscara, num lugar que não tem ar-condicionado. Então eu estava louca para voltar enquanto estava mais fresco, né? Enquanto o tempo permite da gente cantar de máscara. Porque já está ficando complicado ficar de máscara. Eu sei porque eu trabalhei durante toda a pandemia, continuo trabalhando, e é complicado a gente ficar cantando de máscara. A gente tem que aproveitar enquanto está fresquinho, porque no verãozão possivelmente a gente não sabe se a gente vai conseguir manter. A não ser que tenha um lugar bem amplo onde as pessoas possam ficar sem máscara bem distantes uma das outras. A 4, 5 metros, 6 metros. Mas aí é coral? Você cantar tão distante, você consegue ouvir? Né? Depende da acústica do lugar. Legal. Queco, tinha levantado a mão. Fala aí, Queco. Ele travou. Quem for perguntando... A minha pergunta seria essa daí mesmo, sobre... Fala, Queco, eu te interrompi. Não, então, o que eu estava falando, eu queria perguntar era sobre isso mesmo. O que você... da pandemia, o que aconteceu tudo por conta da pandemia, que a gente aprendeu bastante coisa, o que você vai trazer daqui desse tempo de pandemia para o tempo pro presencial? Então, você acha que pode continuar? Tem mais coisa além daquilo que eu tinha falado com relação a conhecer os cantores, né? As pessoas aprenderam a usar esse recurso da internet para mostrar os seus trabalhos, né? Então, vieram esses mosaicos aí todos, que no começo era aquela coisa das carinhas todas no vídeo, e que agora os vídeos evoluíram bastante, tem vídeos muito bonitos, vídeos profissionais, inclusive, né? Usando a música, mas também usando a linguagem do audiovisual. Eu acho que a gente não vai querer perder mais isso, do que de deixar os nossos trabalhos para o público da internet também,
porque a gente passou a conhecer o trabalho de muita gente que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente conseguiu participar de festivais onde a gente nunca imaginaria que podia participar, do outro lado do mundo, enfim. Eu acho que o canto coral não vai sair da rede, vai ficar muito mais agora na rede, vai manter os seus concertos presenciais, claro, mas vai usar muito mais o virtual também, usando essa linguagem mais bonita de fazer um vídeo bem feito, de produzir um vídeo bacana, de mostrar o seu trabalho também no virtual. E acho que é legal os coros e que também vão fazer isso, de mostrar que aquilo que eles fazem no virtual, eles fazem no presencial. Então vai para a rede, mas vai para a rede com o seu trabalho ao vivo. Porque um áudio editado, onde cada um cantou da sua casa, não é verdadeiramente o coral. Pode até mostrar o trabalho artístico, o trabalho do regente, mas é claro que você arruma muita coisinha aqui e ali, né? Você não coloca o áudio exatamente, você pede para regravar, olha, corrige aqui, né? Então, presencial, o coro vai ter que reproduzir aquilo que está no online. Então, legal é ser vídeos bem produzidos, mas com áudio que foi gravado ali ao vivo, né? Que foi gravado durante um concerto, ou que o coro foi para um estúdio e fez, enfim. Acho que os coros vão usar muito mais essa questão do virtual para mostrar o seu trabalho, e que eu acho que os coros ganharam muito porque o público pôde ver um trabalho que muitas vezes muita gente não saía de casa para assistir coro. E pôde ver que coro é bem mais legal do que eles imaginavam, né? Ou não, também pode ser chato, enfim. Mas passaram a ver uma coisa que eles não viam. Porque tem muito cantor que fala assim, nossa, minha família que mora longe, que nunca viu meu coro, agora conhece meu coro, agora sabe onde eu canto, o que eu faço. Então, eu acho que quero acreditar que nos nossos concertos presenciais muitas pessoas venham assistir, muito mais do que antes. Porque passaram a ver isso tudo na rede, né? E aí viram que pode ser uma coisa menos, né? mais bacana do que imaginavam. Coro, orquestra, enfim, música de uma forma geral. Eu espero. Legal. Legal. Quem é Matheus ou Gabi que levantou a mão agora? Matheus. Oi, Nath, tudo bem? Oi, querido, tudo jóia? Eu queria perguntar sobre o seu trabalho com teatros. Do. Ó, ele quer perguntar também. Ele quer perguntar. Ele percebeu que aqui tem cachorros, gatos, tudo aqui. Também. Sobre o seu trabalho com teatro, com o pessoal do teatro, e o que você aprendeu com eles que você podia passar pra gente do teatro musical e até pra gente que canta em coro. Então, eu já fiz vários espetáculos com Cênico Mania, acho que a gente deve estar junto há uns 15 anos ou mais, até o espetáculo do rádio, da Era do Rádio, não era da Era do Rádio, esqueci o nome agora, mas que eram jingles, reclame, que eram sobre jingles, desde o início do rádio, depois da TV, que foi um espetáculo muito bacana, Arca de Noé, enfim, a gente fez várias coisas, que é um trabalho diferenciado, porque aí não é cantar em vozes, né? Não, aí é uma produção musical, então vocal, para cantores, que nem sempre estão cantando. Aliás, como o grupo é pequeno, raramente a gente vai ter divisões de vozes, mas é mais para cuidar do cantor, do ator que não é cantor, é uma coisa diferenciada, né? Não é um trabalho de coro cênico, mas é um trabalho de uma companhia de teatro que faz, às vezes, que faz musicais, está fazendo um outro agora. Não musical no sentido do que vocês fazem, mas que fazem peças de teatro onde tem muita música, né? O principal é a parte de atuação, mas que tem música também. O que eu aprendi com relação a isso é o quão importante, a parte da cênica pode te ajudar na comunicação do que você vai fazer da música, né? O quanto é atrativo para o público assistir uma coisa que tem também uma parte cênica, que não é só música, mas a música aliada à cênica. Pode ser até musical o tempo inteiro, mas tem que ter a cênica. Para mim passou a ser muito chato fazer coro paradão, né?
Então é complicado isso, porque eu fico querendo tirar a pasta dos cantores. Gente, larga a pasta, vamos comunicar, vamos falar com o público, né? Vamos falar pro público, senão qual sentido tem a gente cantar pra gente? Não tem sentido, nem pra gente nem pro público, né? Eu acho o público um herói quando ele vai assistir. É claro que existem públicos e públicos e cidades e cidades. Você está em São Paulo, por exemplo, você tem público para tudo. Você vai num concerto só de coro, né? E é lindíssimo, mas é um público muito específico que gosta daquilo, né? Gosta muito daquilo. Então, você tem que ter um mínimo de trabalho de produção atrás, mesmo que tenha um vídeo, para trazer aquilo, tornar aquilo mais palatável, né? Porque senão é bem complexo, tem que ser concertos mais curtos. Fala, Michelle, o que você tá aí desesperada? Michelle é minha cachorra. Michelle Obama. Então, assim, isso que eu aprendi com o teatro, o quão importante que é a parte cênica para coro. Nem que seja o mínimo. Você pode fazer expressão com seu rosto apenas, você não precisa fazer uma atuação, mas você tem que comunicar, você tem que ser expressivo. Então, acho que a expressão foi o que mais eu aprendi trabalhando com as pessoas do teatro. Lívia, quer fazer pergunta, é isso? Tá. Isso, eu não sei pôr a mãozinha. Você acha que agora, nessa retomada, daria para inserir essa parte cênica com o municipal? Você acha que tem chances de começar a transformar mais e trazer essa parte cênica também? A gente já teve o Joacir Leite como nosso professor de expressão cênica, o coro adorou, não queria mais, né, cantar normal, enfim. Mas aí o Jô teve que, por motivo de trabalho, deixar de trabalhar com a gente, e aí é uma parte que eu tenho dificuldade mesmo de trabalhar. Você tem um profissional, cada um na sua praia. Eu sou da área de música, né? Então eu não vou me aventurar, por mais que eu goste, mas você tem que ter um profissional para trabalhar com aquilo, porque cada um na sua praia. Eu sou da área da música, eu amo cênica, mas mesmo assim a gente faz algumas intervenções aqui e ali. O problema é dar tempo de fazer isso, porque né, um repertório para cumprir, para você conseguir fazer música, para você conseguir fazer um pouco de expressão e de alguma movimentação, o repertório tem que estar firme. Aí você vai naquela coisa do cantor que não quer estudar, que demora para aprender o repertório tem que estar em cima da linha, tem que estar na ponta da língua, tem que estar decorado. Como é que você vai fazer a expressão com as pessoas com a pasta na mão? O Estevão colocou aqui agora no chat. Ah, me chama! Para ser o diretor. É para ontem. Então, assim, é isso que é complicado. Você conseguir que as pessoas estudem repertório pra gente, porque quando você tem um coro que não é um coro livre, não estou falando que existe um coro escravo e um coro livre, não é isso. Mas um coro municipal, ele tem você está amparado por um poder público, é super legal. Mas também você tem que dar um retorno na quantidade de concertos, né? Então você não é aquela coisa assim, quando ficar pronto o espetáculo a gente estreia. Não, é o contrário. Você já tem uma data e você tem que sair correndo atrás da data. Então, o número de repertório é muito grande. Você tem que estar fazendo repertório para várias coisas, repertório erudito, repertório, né, para atender vários compromissos. Então é complicado você conseguir fazer um trabalho cênico assim, porque a mudança é o tempo inteiro de repertório, né? E aí, imagina, decorar isso tudo é complicado, né? Nossa preparadora cênica, Luana, levantou a mão. Quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite, tudo bem? E você, lindeza? Eu tenho duas perguntas que eu já vou fazer porque senão eu esqueço. Primeira coisa, esse cabelo modelo Dani é o sonho que eu quero para minha mãe, que eu sempre mando esse cabelo, os exemplos do cabelo da Dani para minha mãe, porque ela deixou branco também. Enfim. Foi lá do bom Primeira coisa. foi que eu consegui, porque aí eu não tive concerto, eu pude ficar esperando até fazer a transição toda. Aí entrei para grupo de grisalhas no Facebook, para saber como era, para aprender as coisas. Umas ficavam
ostentando aqueles cabelos lindos. Eu falava, eu fui criando coragem. Ela também, foi na pandemia, tá? Se sentindo mó livre. É, então, eu queria saber, você falou, né, sobre trabalhar com pessoas do teatro e a dificuldade que você tem com a galera que é cantor e tal, né? Tudo isso que você já Não é culpa explicou. das pessoas, tá? É porque assim, É o perfil é e perfil, né? A gente, para você já vence uma barreira para cantar, porque cantar é se expor. Então você cantar do lado de outra pessoa já é uma exposição muito grande, né? Você deixar que as pessoas vejam os seus defeitos, né? Seus pais, como se você se desnudasse para o outro. Então, cantar em coro já é um ato de coragem. Além de cantar e atuar, aí, então, é. Mas tudo bem. E eu queria saber assim, você gosta de trabalhar com essa galera, mas você gosta de ser essa galera? Você gosta também de atuar e cantar atuando, Eu tipo, sou, fazer um. não parece, mas eu sou. É, no começo, quando nos Anzalá, quando a gente fazia coro cênico, eu chegava atrasada. Quando o Geraldo começou essa, né? Eu chegava propositalmente atrasada para não perder a parte da cena, que normalmente era no começo do ensaio. Então eu fui vencendo isso. É uma coisa que você vai aprendendo. Depois que você pega o gosto, você vai aprendendo a gostar. Mas é claro que a gente tem que vencer essa barreira. Você tem que querer vencer essa barreira. Não é assim, estala o dedo. No municipal, muita gente no início torcia o nariz. Na alfândega também. Depois não queriam mais não fazer assim. Queriam fazer só assim. Vamos botar um movimento aqui? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Então, existe, claro que existem graduações do que você pode fazer com cor. Você pode fazer coisas mínimas, mas aquilo já dá né? Já dá uma coisa diferente. Uma movimentação que você faça, um jeito de cantar, canto uma formação, mudou outra formação na outra música, já é alguma coisa diferente. Mas eu acho que o principal é você conseguir encarar outra pessoa no olhar. O olhar é o mais difícil. Você cantar olhando para outra pessoa, você cantar para outra pessoa é o mais difícil. Se você vencer isso, você vence o resto. Você tirar uma pasta e cantar de frente para alguém, cantar para alguém, você não precisa fazer nenhuma mirabolância além disso, né? Você cantar para o outro, você olhar no olho do outro, você cantar aquilo para outra pessoa. Então, você vencendo isso, você vence todo o resto. A Bianca quer fazer uma pergunta. Calma, eu tenho outra. Não, a Luana ainda tem uma. A outra não tem a ver com isso, é mais sobre a volta, né? Como você voltou antes da gente e tal. Se você, assim, foi definido assim, ó, pessoal, vamos voltar no presencial tal dia, quem voltar, voltou, quem não voltar, tchau. Ou se teve uma coisa tipo, ó, como vocês se sentem para voltar? Como foi a resposta do pessoal, né? A partir desse momento que, ó, vamos voltar, tipo, como foi? Eu acho que são coisas diferentes, eu tenho grupos diferentes com perfis diferentes, né? Eu já estava sentindo uma pressão muito grande por voltar, as pessoas não estavam aguentando mais, eu não estava aguentando mais, enfim. Acho que a vacina deu uma segurança maior para as pessoas, né? Então, aí a gente começou a sentir que dava para fazer alguma coisa. Sem vacina, isso seria impossível, né? Uma loucura, não faria. Então, são coisas diferentes, assim. Com os Anzalá, voltaram poucos agora nesse princípio, que eu achei bom, porque aí eu fui testando, né? Com tantas pessoas dá certo, até no espaço que a gente tinha, mas é uma outra situação que os Anzalá já vinha vivendo de antes da pandemia, que era a questão dos grupos artísticos de Cubatão terem acabado. Então, o grupo já vinha numa pandemia antes da pandemia, né? Então, agora que a gente está retomando com poucas pessoas, mas que é um grupo equilibrado no sentido do número de pessoas por naipe que tem voltado e que está dando para a gente fazer o trabalho numa boa, tá? O municipal volta na semana que vem. Aí já vai ser um outro esquema, porque era um coro que vinha a milhão antes né, com concertos, etc, etc, e que era um grupo grande e que semana que vem a gente volta, mas felizmente o espaço que a gente tem para voltar é um espaço super amplo, com muitas janelas, então mesmo voltando todo mundo vacinado,
E aí eu deixo muito à vontade, porque quem tiver próximo da terceira dose, que queira tomar primeiro, pode vir. Quem não se sentir à vontade, não se sente seguro, não estou obrigando ninguém a vir, mas a única coisa é que quem não tiver vacinado não volta. E por incrível que pareça, a gente tem pessoas não vacinadas no coro. Então essas não vou permitir que voltem, porque a gente sabe que o não vacinado transmite, tem a possibilidade de transmitir muito mais do que o não vacinado. Ou do que o vacinado. E aí a gente vai voltar com máscaras, claro, com distanciamento, com janelões, com tudo. Bianca. Sim, então, eu tinha três coisas para falar. A primeira, acrescentar esse discurso que você falou de quanto a expressão corporal, a expressão do rosto, a parte cênica, ajuda o público a entender, a perceber um concerto. Mas também quanto isso depende do público. Sim, claro. Porque eu venho de uma experiência de 20 anos lá na Itália, onde não existe, é muito difícil encontrar coro que faz atuação cênica. E a gente cantou desde sempre parado, com a pasta na mão, mesmo sabendo tudo de cor, porque o diretor, o maestro falava, tem que ter mão na pasta, senão você não sabe onde colocar as mãos. Cada um coloca num lugar diferente. Sim. E o público fica estranho se o coro começa a se movimentar. Não é preparado para isso. Claro. Mas pelo menos lá na Itália. Aí é um outro contexto, né? Porque aí é a terra da música. Então, é a pátria do canto. Então, as pessoas naturalmente gostam muito mais do canto, né? E até a terra do canto e a pátria do canto por conta da língua, que é uma língua com muitas vogais, né? Que vem do latim, que tem muitas vogais em todas as palavras. E isso a gente canta através das vogais. As melodias é através das vogais. Então, isso facilita muito, né? Com que o canto fique muito mais bonito. E aí, então, é um outro contexto de ser a pátria do canto. Então as pessoas gostam de música de qualquer jeito, né? Até se botar todo mundo dentro de um pacote e que só ouvisse o som, também gostariam, né? Outra coisa que acho de muito positivo que a pandemia trouxe para a gente é isso, ter a possibilidade de conhecer coral de cada canto do mundo. Sim. Coisa que ninguém antes podia fazer, porque não é fácil viajar, ir conhecer, participar de... Um segundo, amor. Participar de outros concursos. Então, acho que... Desculpe. Você tem cachorro e gato, eu tenho filhos. Então, acho que é uma coisa muito boa e que poderia continuar, mesmo voltando tudo ao normal, esses encontros online de corais, essa possibilidade de conhecer profissionais de outra parte do mundo apresentando o trabalho que fazem, as técnicas que usam, é muito bom. Acho que isso fica, eu acho que isso vai ficar. Transmissão de encontros de corais, por exemplo, ao vivo, e que ele seja transmitido para a internet, acho que isso é uma coisa... Como é muito bom para quem tem família longe poder assistir o que está feito dessa parte do mundo que antes não era possível. A última coisa, você que voltou com outros corais, esses outros corais tem também a parte cênica. Voltaram também com a parte cênica ou ainda não? Ainda não. Porque o único coro que voltou ainda não foi o Zanzalá. É o Zanzalá. Eles têm movimentação, tem... Sim, às vezes sim. Só que a gente já voltou com uma data de concerto. Aliás, a gente voltou porque a gente tem uma previsão de um concerto, que é 22 de novembro. E aí, é na escola onde que deu origem a esse coro. Esse coro nasceu nesse conservatório, que vai fazer 60 anos. E aí a gente vai abrir as festividades de 60 anos desse conservatório. Então, não é um concerto nosso, a gente vai cantar em um evento, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha acabado de fazer um concerto cênico, né? No Coliseu. E aí a gente voltou, no início do ano a gente achou que a gente ia voltar a milhão e aí veio a pandemia.
Mas agora é um concerto pontual que a gente vai fazer, que não é um espetáculo, né? Mas aí, passando esse concerto, para o próximo ano, a gente já quer pensar num espetáculo, que agora a gente é um coro livre, né? Entre aspas, né? Não é um coro que tenha que cumprir uma agenda, porque com Zanzalá era terrível. O municipal tem a obrigatoriedade de fazer uma apresentação por mês, ou 12 no ano, né? Justamente eu tentei mudar a lei por conta disso, porque no Zanzalá eram 3 por mês, tinham 3 apresentações obrigatoriamente por mês. Então, se tinha lugar ou não tinha, a gente tinha que arrumar lugar. Porque a filosofia é, o dinheiro é público, então vocês têm que devolver para o contribuinte, né? E aí eu consegui mudar a lei do municipal para que não ficasse um mensal, mas que ficasse 12 no ano. Porque, por exemplo, a gente sabe que no segundo semestre a gente canta muito mais do que no primeiro. A gente sabe que na época de Natal a gente canta muito mais. Então, se eu faço 6 concertos em dezembro, por exemplo, eu já cumpri 6 dos 12. Mas aí pelo menos a gente tem um tempo para fazer o repertório, para... Então, acha que vai demorar para voltar essa parte cênica, para sua experiência? Eu acredito que só no próximo ano. Porque a gente, por conta do contexto de quando a gente voltou, a gente acabou de voltar, e aí a gente, né, tem esse concerto que é pontual e já vem o Natal. Então aí, para o próximo ano, que a gente pode pensar no começo do ano já a fazer a parte cênica em prol de um espetáculo que a gente estreia no segundo semestre, por exemplo, só por conta disso. De estar voltando agora já com um compromisso aí, né? O próximo é Estevão, que levantou a mão, depois tem a Marilis. Hello, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô olhando. Estou ótimo, querida, maravilhosa. Saudade. Bom, obrigado, saudades também. Eu estava aqui ouvindo eu estava com a câmera desligada porque eu estava chegando em casa. Agora eu finalmente consigo parar para prestar atenção direitinho e já quero fazer minhas perguntas. Tenho 2 coisas para comentar. E já vou entrar na minha praia, que é o musical theater, como sempre, né? Primeiro, isso inclusive eu quero saber até de você, por coisas que eu estou vivenciando e saber a sua opinião. Mas antes, uma coisa que eu queria muito comentar com você, queria saber o que você tem a dizer sobre isso, é que eu vivencio o melhor dos 2 mundos, né? Que é o teatro musical e o canto coral. E é muito engraçado porque a gente está no mesmo nicho, né? Que é a música. Porém, o que eu percebo é muito bizarro como esses 2 nichos não dialogam. As pessoas não se conhecem. É muito doido. Eu comento muito isso com a Renata. Áreas separadas, quadrados separados. A gente está dentro do mesmo tipo de arte, que é música, o mesmo segmento, que é música, porém, assim, em universos completamente diferentes. E aí eu converso muito com a Renata, inclusive, quando a gente recebe alguém de musical, eu acho que foi quando até a gente recebeu o Rodrigo, que é o maestro aqui de musical de São Paulo, e aí a gente tava falando, não sei o que eu tava falando com a Renata, ela falou, nossa, tipo, ele não conhece ninguém, tipo, maestro e tal. Isso é muito real. A galera de musical não conhece a galera do coral, do canto coral. E vice-versa, as pessoas não... Às vezes, o pessoal do coral acho que até conhece mais, porque é mais espectador, né? Conhece porque tá sempre assistindo. E eu queria saber de você, por que você acha que não existe esse... Não sei como posso dizer... Não existe esse diálogo, às vezes, tão grande, porque a galera que vai para o musical fica no musical e se fecha no musical. A galera do canto coral também é muito retraída. Por que não existe esse intercâmbio, sabe? Infelizmente, porque eu acho que seria muito legal se acontecesse. Seria legal. Mas a gente já começa com um problema que o canto coral tem que ser muito homogêneo, né? Quando você tem num coro pessoas que estudam técnica vocal, pessoas que não estudam, ou seja, já tem diferença nessa homogeneidade, são vozes diferentes, né? Quem procura se dedicar mesmo vai enfrentar qualquer coisa. Quem procura se dedicar profissionalmente, né? Vai cantar e vai viver disso. Não sei se quem vai para a área do musical consegue depois cantar no coro tradicional, né? É muito complicado,
Porque aí você já não quer mais cantar parado, você quer cantar e atuar, né? E o cantor de coro tradicional dificilmente quer atuar. Então, só um adendo, até comentar uma história com você. O que acontece? Quando a gente ia fazer audição para musical, antigamente, a gente fazia o teste cantando solo. Passando no teste de solo, nós fazíamos teste de coreografia e aí depois de cena. Você você cantando seu solo, fazendo teste de cena e coreografia, automaticamente você já passava no musical. Claro, se você estivesse no perfil, etc, etc. Porém, o que aconteceu? Os maestros começaram a perceber que as pessoas tinham dificuldade em cantar em grupo, porque o musical tem muito coro, tem solista, e você fazer o coro para solista é bem diferente. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles tiveram que fazer fases de testes para coro. Então, você tem um dia específico que primeiro você canta o seu solo sozinho, aí depois você vai fazer o segundo teste vocal, que é teste em grupo. Que aí eles juntam uma galera, tipo 100 pessoas, divide os naipes, aí vai pegando um de cada naipe para fazer a harmonia. Porque as pessoas não tinham essa experiência do canto coral. E isso, para mim, eu acho que me ajudou muito ter começado no coral. Teste a gente começou a fazer até em coro, pode ser que outros coros já fizessem, mas assim, os Anzalá, como a vida inteira, né, a gente fazia teste para ingresso, a gente começou a perceber que a gente precisava fazer esse teste de cantar coletivamente, que é diferente do que você ser um ótimo cantor. Muitas vezes vinha um ótimo cantor que fazia aula, que sabia ler todas as notas, que tinha leitura à primeira vista, e não funcionava no coro depois, ele não conseguia se adaptar a cantar harmonicamente, não conseguia manter a sua voz. Então a gente passou a fazer uma fase do teste que era cantar em grupo, cantar em octeto, cantar em quarteto. No municipal a mesma coisa. Se é um coro que tem teste para ingresso, cantar em coro não é a mesma coisa que cantar, ser um ótimo cantor. Você pode ser um ótimo cantor e você não consegue cantar em coro. Isso é uma prática que você desenvolve. Cantar em coro, você cantar com outras vozes, é uma prática. Você desenvolve essa prática. Não é uma coisa assim, você é um ótimo cantor e você consegue cantar em coro. Não. Então, precisa mesmo desse teste, senão você pega ótimos cantores, mas que não vão conseguir. Quando ele ouvir outra voz cantando junto, ele vai se perder. Gente, eu vou falar, teste de harmonia vocal para musical é muito difícil. Acredito que seja a mesma forma que vocês devem fazer num coral, né, mais tradicional. Sozinho, você não vai ter um naipe inteiro cantando com você para te segurar, né? Não, e assim, geralmente, tem uma produtora aqui, que é, inclusive, os que fizeram O Homem da La Mancha, estão fazendo o Anônimos Rebelde, fizeram esses espetáculos agora com criança, eles colocam, assim, na mesma sala, uns 4 diretores musicais diferentes. Tipo, tem um diretor musical oficial e ele tem vários assistentes e uma pessoa para ficar ouvindo um naipe. Então, assim, você canta, tem umas 4 pessoas rodando, assim, em volta de você para ficar ouvindo se você está cantando direito, se você está timbrando. É muito sério. Vai cantar com o microfone. Exatamente. O que me leva... Exatamente. Completamente diferentes você cantar em coro, cantar acusticamente, você cantar com o microfone, né? Você controlar sua voz quando ela vem de fora e você escuta, é outra vibe, é outra coisa, porque você ouvir a sua voz de fora e afinar é outro esquema, tá? Você pode ser um excelente cantor sem microfone, quando você for cantar no microfone. E aí a minha segunda pergunta para você é justamente sobre isso, porque eu acho que agora eu estou vivendo, eu já tinha feito várias montagens, mas eu acho que eu nunca tinha ficado em cartaz num tempo tão grande, repetitivas vezes, fazendo um espetáculo desse tamanho que eu estou fazendo agora. Então, assim, a cada dia a gente percebe, descobre várias coisas. Inclusive, eu queria falar sobre isso, essa questão de som. Eu queria saber como você está sempre assistindo musical também, se você percebe... A Cor Púrpura no próximo sábado. Ai, lindo! Aliás, Maravilhoso. Maravilhoso, inclusive. Se você consegue perceber essa diferença de som, porque a gente teve uma situação agora recentemente, inclusive, no espetáculo que eu tô, Madagascar, que uma das meninas, ela assim, uma cantora incrível,
ela é muito famosa aqui no Rio, ela é considerada tipo a Whitney Houston carioca, ela é muito famosa. E ela se queixou, ela começou a fazer muita reclamação para a produção de que ela não se ouvia. E ela estava se desgastando demais. Mas, assim, a menina, ela deu um show, assim, de estrelismo. Ela fez... Ela estava questionando coisas pontuais, que realmente eram fatos. Porém, assim, foi muito exacerbado, foi muito exagerado. Beirando a falta de respeito com os técnicos de som. E aí, o que aconteceu? Ela foi convidada a se retirar do espetáculo, porque, assim, ela realmente, ela rodou uma baiana, sabe? Foi muito complicado. Mas por quê? Porque ela é uma cantora da noite. Ela não tem experiência com teatro musical. Então, e assim, gente, eu sempre ouvi, desde quando eu comecei a estudar musical, que musical não tem retorno. Isso é um fato. E agora, né, todo dia no palco, eu tô vendo que realmente é muito difícil. É muito no feeling. Muito no feeling, porque é muita gente em cena, muitos microfones, eles não podem jogar muito retorno se não dá microfonia. Tem 1 milhão de questões, porque o som tem que ser diferente, não é aquele som de show que chega estourando na sua cara. Assim, eu lembro que até o cara da técnica, ele falou para ela, a plateia tem que ouvir você, a sua voz sussurrando no ouvido deles. Não é para chegar uma coisa estourada, então eu não posso jogar retorno. Enfim, foi um caos. Inclusive, ela já está fora, já tem outra fazendo no lugar dela. Mas eu queria saber se você percebe isso, a diferença do som de musical, que se é diferente, se você sente diferente o som, a música, o coro. A gente não pode comparar um som de um musical com o som de um show ou com o som de uma apresentação num barzinho, por exemplo, quem é da noite. Uhum. Quando você vai assistir um musical, é como se fosse assistir uma peça de teatro. O público todo está em silêncio assistindo aquilo. Quando você canta num show, quando você canta num barzinho, é completamente diferente. Você tem... Se o som não for alto, aliás, os sons são altíssimos, eu odeio você sair num lugar para comer, enfim, para ir num barzinho, você não consegue conversar com ninguém do lado, porque o som está estourando, você tem que ficar gritando. Né? Normalmente o som na noite é assim, dificilmente você vai num lugar que o som é agradável e que você consiga tanto conversar com quem você está vendo e também ouvir a música. Né? Claro que tem barzinhos e barzinhos, tem barzinhos que o músico vai para fazer um show no barzinho. Então, naquele momento, todo mundo vai parar para assistir o que ele está tocando. Mas normalmente as pessoas estão falando ao mesmo tempo, cantando ao mesmo tempo. E aí o som do músico tem que estar, né, no talo, para que ele se ouça, e enfim, para que todo mundo ouça. E aí fica aquela coisa ensurdecedora. Então é diferente, porque no musical não, está todo mundo ali para assistir o espetáculo. Ninguém está falando ao mesmo tempo, ninguém está... Né? Então não tem essa necessidade de ser esse som que vai estourar. E aí muitas vezes, se você é um músico da noite ou um músico de show, você está acostumado com aquele seu som altíssimo o tempo inteiro para você se ouvir. Aí você vai achar que está tudo baixo, né? Mas é aquela coisa, tem que chegar tudo... No musical, o som tem que chegar tudo junto para você. Não tem essa necessidade de ser esse som ensurdecedor, né? Inclusive, foi tudo isso que o cara da técnica assim, tentou explicar para ela. Ela falou, gente, não é possível. É impossível você cantar e não se ouvir, E, aliás, sabe? Tipo, é o que acontece com coro e teatro, né? Quando você vai cantar no teatro, você está acostumado a ensaiar no outro lugar, você vai cantar no teatro, que tem uma acústica de teatro, você tem a impressão que você não está se ouvindo. Você fica desesperado, porque você não... Cadê o coro? Eu tô cantando sozinho, não tô ouvindo minha voz, não tô ouvindo a voz de ninguém. E, na verdade, se você vai na plateia, tá todo mundo ouvindo tudo. E o som é perfeito, ainda mais aqui, a gente, né, que tem teatro, assim, a gente tem muito equipamento de som, o som chega perfeito para a plateia. E a gente não tem essa noção no palco. E musical, ainda mais de musical que eu tô fazendo, musical infantil, é muito figurino, é muito... A gente usa cabeças, assim, de pelúcia, cenário, que a gente entra dentro de caixa, assim, a gente não ouve nada. Nada. É muito bizarro. É assim, é no feeling mesmo. É muito doido. Eu queria compartilhar essa história com vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Marilis está lá, esperando a vez dela. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Opa! Ai, meu fone tá ruim. Então, você já respondeu um monte de coisa que eu ia perguntar. Eu tinha 2 perguntas, mas você já respondeu falando com o Estevão agora. Mas sabe o que eu queria saber? Os cantores, quando eles entram no palco, eles têm que fazer o aquecimento vocal, né?
E o regente faz o quê antes de uma apresentação? Qual que é O o regente, ritual? o regente que tem bursite, que é o meu caso, deveria fazer alongamento. Por que eu tenho bursite? Porque eu tento compensar a altura. Normalmente, regente de coro não tem pódio, né? Regente de orquestra tem pódio, regente de coro não tem pódio. Agora, aliás, antes da pandemia, minha coordenadora, que é um anjo, já tinha mandado fazer um pódio para mim. Por quê? Com 1,51 m, eu tento compensar tudo aqui na altura. Por isso que a minha regente é alta. E isso ferrou meus 2 ombros. Então, eu tenho bursite nos 2 ombros, enfim. Agora, voltei para o Pilates, depois que a vacina permitiu, voltei para academia, porque eu tenho que fazer musculação direto para tentar sentir menos dor quando eu estou regendo. Então, eu deveria fazer, teoricamente, alongamento em toda vez que eu chego para reger. Claro que eu não faço. Você já chega pensando mil coisas, tem que fazer isso, tem que passar essa música, tem que... Blá, 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 e aí Não dá tempo. Mas deveria. É. E outra curiosidade que eu tenho também, como que é lidar com o estrelismo, assim, de alguns cantores, sabe? É uma parte tão difícil, é a parte mais difícil. É. Eu falo que minha vontade era ter um coro de gatinhos, de cachorrinhos. Nossa, isso É mais fácil de lidar, né? porque muitas vezes o cantor acha que você tem preferências, enfim, porque é fulano, porque é a queridinha dela, porque é o queridinho dela. Muitas vezes você não quer expor o cantor, né? Então, se você der um solo, muitas vezes você vai expor o cantor. Você não quer que a pessoa passe por algum, né, constrangimento, ou enfim. E no coro amador tem também. Coro amador, no coro profissional, sempre tem, porque todo mundo entra mansinho, né? No coro amador, todo mundo entra bonitinho, pianinho, faz tudo que você quer. Daqui a pouco começa aquela coisa, não canto no lado do fulano. Não quero cantar do lado do ciclano. Eu quero ficar na frente. Eu quero ficar atrás. Né? Durante o ensaio, tá sempre cantando no lugar. Chega na hora da apresentação, se põe lá na frente e quer aparecer, né? Então, o lado complicado da coisa é o estrelismo. É difícil, é complicado. É complicado, né? Um último episódio de estrelismo que eu tive no outro grupo, por exemplo, a pessoa diz que nunca foi tão afrontada na vida dela por um regente, assim, gente, era eu. E aí a pessoa bateu a porta e saiu do grupo do coro, e eu fui procurar saber o que era, e foi porque uma vez eu pedi para todo o coro cantar de coro, experimentar cantar de coro. Gente, vamos experimentar. A gente cantar sozinho é diferente. Você acha que você não sabe de coro, mas você está cantando do lado da outra pessoa que vai cantar um pedacinho, né? Então eu pedi milhões de vezes para todo mundo fechar a paz. Vamos fechar a paz, vamos cantar de coro. A pessoa quis cantar, só ela com a pasta aberta na minha frente, assim, na minha frente. Total desrespeito ao que eu tinha pedido. Todo mundo, né? E aí eu peguei a pasta da pessoa e fechei. Então isso foi o maior desrespeito que a pessoa teve na vida. Foi uma afronta. Uma afronta. O que ela fez não foi uma afronta, mas o que eu fiz foi uma afronta. Então, um desrespeito... Sendo que você é regente, tem que ser respeitada. Não é nem isso. Com os colegas, né? Porque os colegas todos também puseram a fechar a pasta. Então, ou a gente tá junto ou não tá. A mesma coisa agora é a história da vacina, né? Sim. Tá num grupo, gente. Você tá numa né? Não tô falando nem coro, não. Tô falando da sociedade de uma forma geral. Você tá na sociedade. Todo mundo deu a cara a tapa, deu a sua saúde a tapa, porque a gente não sabia se ia funcionar, se não ia funcionar. Os cientistas, mesmo com os cientistas falando, a gente, né, fica naquela. E aí, será que comigo vai acontecer aquele 1% que fala que a vacina tem, aquele 0,0001% de ter uma reação? Será que vai ser comigo? Uma embolia, será que vai ser comigo? Mas o que todo mundo pegou e fez? A maioria vai lá e tomou. Não, tem gente que tem que esperar para ver. Vamos ver todo mundo primeiro como acontece. Se a maioria não morrer, eu vou lá tomar. É uma falta de tal, né? Falta de empatia. Então você está em coro para você ter empatia. Então, aprender a empatia. Isso a gente espera que o coro seja assim, né? Enfim. Mas
Obrigada, Nailze. Você é muito simpática e eu admiro muito o seu trabalho e o seu currículo é maravilhoso. Imagina, Viu? Parabéns. nada buscar a vida inteira, mas infelizmente não foi assim. Mas a gente percebe quando a pessoa faz por amor, né? E você, a gente sente isso. Parabéns. Muito obrigada. A próxima é Renatica. Também deixo um depoimento aqui, né? Porque assim, não é só a questão do talento, mas a questão do incentivo. Porque a música tinha que ser para todos, a arte tinha que ser para todos, né? Infelizmente a gente vive num país que não é assim. As pessoas acham que você nasce com talento. Não, era para ser igual a gente aprende português, matemática, física. Ninguém vai ser um físico da NASA. Todo mundo é obrigado a estudar física. Ninguém vai ser um matemático, não sei da onde. Mas todo mundo tem que estudar matemática. A música deveria ser assim, né? A arte deveria ser assim. E assim, eu tive um apoio total e restrito dos meus pais, principalmente da minha mãe, desde sempre. Se eu estava estudando, seja o que fosse, não é só música. Se eu tivesse com um livro na mão, aquilo era sagrado. Então, ela não me tirava daquilo para nada. E eu descobri isso muito cedo e abusei. Né? Então, eu era uma rata de biblioteca que lia compulsivamente, enchia 2, 3, 4, 5 cartões de biblioteca. E estudava piano durante horas. E aí eu me livrava de varrer casa, de limpar casa, de fazer comida, e etc, etc. Então, eu aprendi a receita, tanto que eu não cozinho, não gosto de cozinhar, enfim. Mas, assim, o incentivo é tudo, né? Se os pais veem que o filho gosta de uma coisa e permite que faça aquilo, e incentive que faça aquilo, aí qualquer criança vai longe. Renatica. Fala, Renatica. Nana, foi difícil levantar minha mãozinha para te fazer uma pergunta, porque eu fiquei pensando, o que eu vou perguntar para Naná? Porque eu sei a vida dela inteira, ela sabe a minha vida inteira, o que eu vou perguntar para Naná? Né? Assim, Naís foi minha professora no conservatório de coral, né? Ela era super jovem, assim, então eu também. Mas aí depois disso eu fui cantar no Zanzalá, então a gente cantou junto, aí ela foi minha regente, eu fui regente dela, ela foi minha regente de novo, então, assim, né, já passou muita água por baixo dessa ponte. E aí você já falou muito sobre pandemia, né, sobre um monte de coisa, e aí eu lembrei do simpósio de mulheres regentes. E eu lembrei que você foi a primeira a me levar, você me levou para o primeiro encontro, e que você já está nisso já desde o comecinho. Para quem não sabe, é um grupo de mulheres regentes que se reuniu e resolveu falar sobre isso, né? Que tem poucas mulheres na posição de regente, principalmente em orquestras, né? Em coro a gente vê mais, mas em orquestra é muito pouco. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? Porque teve simpósio aí durante a pandemia, teve antes, teve durante, né? Você contasse um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho para a galera o que foi esse evento. O primeiro simpósio, eu tomei conhecimento, porque assim, eu estava numa vibe de querer estudar regência orquestral, e eu soube que a maestra Lígia Amadio ia começar a dar aula de regência, eu comecei a segui-la no Facebook, tentei até ter aula com ela naquele momento, mas não deu certo, e aí eu soube que ela ia fazer o primeiro simpósio, e eu vi que ia ser só para regentes de orquestra, né? Eu entrei em contato, falei, mas por que não vai ter coral para regente de coro? E ela falou assim, mas você acha que teria uma adesão muito grande? E aí eu toda feliz, falei assim, claro, porque afinal de contas no meio coral, a maioria são mulheres, vai ter muita adesão. E aí eu fui para esse primeiro simpósio, feliz da vida, achando que até então eu não tinha nada com esse negócio de feminismo, não mexia com isso, não era interessada no assunto. E fui para o primeiro simpósio feliz da vida, achando que o nosso meio coral era um meio que não tinha problema de machismo. Até que caiu a minha ficha, acabando o primeiro simpósio, de que assim, o meio coral, a maioria é mulher, porque o canto coral é muito ligado à educação. E existem coisas tipicamente femininas, entre elas está a educação, né? A mulher consegue chegar até numa função, consegue até se dar bem, se for algo mais tipicamente feminino, a educação, a assistência social, a saúde. Pode olhar a quantidade de enfermeiras, mas vai olhar a quantidade de médicas. Então, se uma coisa tem uma hierarquia entre a outra, a mulher vai estar sempre na inferior.
Não estou falando que o canto coral é inferior, estou falando que ele tem muito mais abrangência, até porque é muito mais fácil ter um coro do que uma orquestra. Uma orquestra precisa de dinheiro, uma orquestra precisa de uma estrutura, um coro se forma muito mais facilmente e está muito mais ligado à educação, porque é mais simples para você musicalizar alguém cantando do que tocando um instrumento. Então, como é algo pseudo mais simples e com menos glamour, já olha simbolicamente que o regente de coro não tem um pódio, o regente de orquestra tem. Simbolicamente já começa aí. Toda essa minha visão foi vindo depois do simpósio. Mas aí o que eu aprendi ao mesmo tempo? Que a função, quanto mais de visibilidade, a mulher vai chegar menos, vai ser muito mais difícil para a mulher chegar. E um regente de orquestra tem muito mais visibilidade do que um regente de coro. Por isso que é muito mais difícil ser regente de orquestra. E aí veio o segundo simpósio, que foi em Montevideo. E aí um grande aprendizado, que é ver que a mulher pode estar aonde for, até numa função tão glamourosa quanto ser um regente de orquestra, que ela vai sofrer machismo, muito mais até do que um regente homem, né? Músico é uma coisa difícil, músico é uma raça difícil, né? Então ele quer o tempo inteiro tentar pegar um erro de um regente, seja homem ou seja mulher, né? Então já é difícil ser regente. Mas, sendo mulher, você pode ser a regente da maior orquestra do mundo que você vai. E é muito triste você ver, porque agora a gente teve o segundo simpósio que foi em Montevideo, em 2018, agora em 2020, o virtual, que foi uma loucura, a gente não achou que tantas pessoas iam, né, participar, mais de 32 países, mais de 900 inscritos, quase 1.000 inscritos, e é muito triste você chegar em algumas regentes, porque algumas foram combinadas, e a resposta dos seus produtores é que assim, a gente não discute questão de gênero. A meu ver, é como se fosse uma forma, guardando as devidas proporções, uma forma de se prostituir. Eu não falo disso para que eu não fique mal vista no meu meio. Porque se eu for a mulher que vai discutir gênero, que vai brigar pelo direito das mulheres sendo uma regente mulher, pode ser que muitas portas sejam fechadas para mim. Então, para que isso não aconteça, eu não vou ser essa mulher que vai tentar lutar por outras mulheres. Eu vou fazer de conta que esse problema não existe. Muito triste de ver. Porque se eu sou a regente bambambam da orquestra tal e eu cheguei até lá, o mínimo que eu vou querer fazer é trazer outras mulheres comigo. É usar esse meu lugar, né, que eu cheguei, para falar sobre esse assunto. E não simplesmente ignorar o assunto. Mas enfim, a gente teve adesão de muitas outras fodásticas e que quiseram participar, isso é o que interessa, é o que importa. E aí, um grande aprendizado é que assim, se você é mulher, não adianta, você está no posto que for, você ser né, P das galáxias, em qualquer lugar que vai ser difícil para você. Leiam o livro Mulheres e Poder, um Manifesto, da Mary Bird, que é fantástico. Já começa aqui, dificilmente as mulheres estão, por exemplo, numa presidência de um país, numa área de finanças, por exemplo, uma secretaria na área de economia, na área de... vai estar em coisas, nas secretarias de Estado, de governo, vai estar nos lugares tipicamente femininos, na educação, na assistência social, na saúde, coisas que mulheres fazem, que os homens consideram menos importantes. Desculpem os homens da sala, hein, gente? Há muitas exceções. Há muitas exceções. Bom, agora temos mais uma perguntinha aqui da Flávia, que é uma integrante nossa que está voltando, né, dos Estados Unidos. Ela foi viajar, ela tem um grupo que ela canta para o lado de lá também, e ela está voltando agora essa noite de viagem, mas ela mandou uma pergunta para você, Nails. Sim, pode Ela falou que não sabia se ia dar tempo de entrar,
E é uma pergunta agora bem técnica, na verdade, viu? Qual a sua técnica predileta para fazer o couro timbrar? Resumindo muito resumidamente, porque ainda bem que na área de canto a gente aprende até o último dia de vida, e isso é fantástico, porque eu acho que se eu aprendesse tudo num dia só e não tivesse mais nada que me causasse curiosidade, eu ia entrar em depressão. Então eu amo estudar e sempre estar aprendendo coisa nova. A grosso modo, que eu aprendi isso lá atrás com o Ângelo Fernandes, né, Rê? É usar as vogais para timbrar. As vogais é onde a gente tem a melodia, né? As consoantes são para articular, mas onde a gente tem a melodia são as vogais. Então, se a gente trabalha bem com as vogais, por isso muitas vezes eu peço para cantar a letra toda sem as consoantes, cantar só com as vogais. Isso ajuda muito. Então, quando você timbra com as vogais, depois você coloca as consoantes, e isso é muito grosso modo. Mas agora, depois da pandemia, em que eu saio transformada tanto no cabelo quanto também nos meus conceitos, eu tô vendo que a vibe, a praia, é você manjar muito de fonética, estudar muito sobre fonética, que é o quê? Como que você produz o som? Como você produz a vogal, a consoante, o que acontece com a sua boca por dentro. Então é a fonética, é a fisiologia, é a anatomia. Hoje em dia a gente tem, assim como, até essa semana eu falava isso com a minha terapeuta, assim como hoje na psiquiatria, na psicologia, você consegue saber muito mais tudo que envolve o cérebro. Antes você ia meio pelo achômetro, né? Porque você não conseguia ver o cérebro por dentro. Hoje você consegue ver o cérebro por dentro, através dos exames da tomografia. Então hoje, nas últimas décadas, se estuda muito mais o cérebro do que nesses 2000 anos. A mesma coisa com a voz, porque a gente consegue ver por dentro hoje como está funcionando, né? A gente consegue, através de exames, ver a boca funcionando ao vivo. E isso deu uma transformada em tudo que se aprendeu de técnica vocal até hoje. Algumas coisas vão ficar, sim, mas tem outras que eram muito da coisa do achômetro, da coisa do tentativa e erro. Tenta várias vezes para ver se dá certo, mas você não sabia o que estava acontecendo por dentro. E hoje você sabe. E hoje os grandes professores, existe a carreira de vocologista, para vocês terem ideia, que estuda vocologia, né? Então, como que produz som, como funciona. Os bons imitadores de vozes humanas, essas pessoas que trabalham na TV, etc., que imitam a voz de todo mundo, eles sabem manejar muito bem o aparelho fonador dele para produzir aquela voz. Ele estuda muito a técnica, né? De como repetir o som, o que a boca dele tem que fazer por dentro para ele repetir o som. Então, a técnica vocal está tendo uma transformação muito grande por conta disso. As pessoas estão vendo que elas precisam estudar a fonologia, a fisiologia da voz, para conseguir manipular o aparelho vocal da outra pessoa, como fazê-la produzir um som da forma correta, né? Acho que é isso. Então agora eu tô fissurada nisso. Vou passar o feriado agora, dia 1º, 2, um curso com um americano, o Bozeman, que vai... Claro, me inscrevi, claro. Porque eu falo assim, feriado eu vou descansar. Não vou conseguir. Mas eu fiquei muito vidrada pensando também em fazer, mas não vai rolar. Tô fazendo com ele, tô fazendo com o Matheus Corucci, fazendo um curso na Unicamp com ele e me inscrevi no curso particular dele também. Tô viciada nisso agora. Me aguardem, vocês vão sofrer na minha mão, quem é meu cantor. Eita nós, eita nós. Bom, enfim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta que não fez? Gente, também tô totalmente aberta, tá? Vocês, todo mundo sabe onde me achar. Qualquer coisa que quiserem perguntar também, que lembrarem depois, é só entrar em contato. Eu vou fazer uma, vou arriscar fazer uma, né?
em termos de pós-pandemia, né? A minha preocupação, Nails, e agora me referindo ao Broadway, tá? É que o Broadway é um trabalho específico de coro cênico, né? Nós não variamos, não temos assim, um repertório que a gente faz tradicionalmente, outro a gente faz cenicamente, né? A nossa proposta desde o início foi o coro cênico. E a pandemia pra gente foi uma traulitada. Foi uma traulitada porque, né, embora, nossa, eu sou muito agradecido a todos os integrantes, todos os cantores que ficaram aqui, que permaneceram durante a pandemia, né, que a gente sabe que até num coro normal, né, normal que eu falo, um coro tradicional, tá difícil de manter os cantores, imagina num coro cênico, né? E assim, eu me preocupo como vai ser, né, essa nossa volta agora, quando vai ser essa nossa volta, né? A gente está querendo, né, depois que terminar o papo aqui que eu falei, a gente está querendo voltar para o presencial também, né? Hoje conversei com a Luana e com a Renata, né, a respeito dessa volta, porque a gente só ensaiou vozes separadas, naipes, né, e a gente tem essa necessidade de estar se ouvindo novamente, né? Mas a minha preocupação é essa. E a parte cênica, como é que fica? Como é que a gente vai passar a desenvolver isso agora, né? Porque você sabe, você acompanha o meu caso, né? O mesmo problema, né? Entre aspas, que a gente está enfrentando com o municipal, eu estou enfrentando com o Broadway, porque todos nós ensaiávamos no mesmo local, estamos sem local, né? Para ensaiar. O municipal vai pro Coliseu, né? Mas o Broadway ainda tem aquela coisa, para desenvolver toda a parte cênica, a gente tem uma necessidade de ter uma sala mais específica, né? Como a gente tinha lá, com espelhos, com tudo. E isso tão cedo a gente não sabe como a gente vai ter. Dá para fazer? Dá para fazer, né? Mas como será, né, essa volta agora? O que você acha, Maílson? Eu acho pra que é uma gente. questão de adaptação. É uma questão de repensar, pensar com um outro olhar. Tudo muito grande, né? Ou a cênica nunca está com todo o grupo, mas repensar um outro formato de linguagem para fazer com todo o grupo, seja com uma coreografia não, mas com uma marcação muito ampla, não é? Ou parte do grupo cantando e parte do grupo atuando. Eu acho que é uma questão de adaptação. Tem que se repensar, né, algumas coisas, né? É uma questão de adaptação, que de todo jeito o coro também não pode cantar todo mundo perto do outro, né? Então é uma questão de adaptação, eu acho. Mas dá para fazer. Avancei um pouquinho na área da Luana, né? Mas acho que também foi legal. Acho que também deve ser uma dúvida que ela tem, né, Luana? É isso. É uma questão vai ter uma grande dificuldade, na verdade, isso, né? Sim, mas talvez fazer coisas menos com movimentação. Com cênica, mas com mais estático, mais sem grandes coisas onde as pessoas todas andem, né, no espaço, utilizem o espaço. Sejam coisas mais que dá para fazer muito bem. Até movimentação, até com coreografia de dança, tudo. A questão é o movimentar de um lugar para o outro. Maravilha. Mais ninguém tem pergunta nenhuma? Todo mundo calado? Olha, foi bastante perguntas também, né, Naná? Bastante. Mas eu repito, né? Eu estou aí sempre à disposição. Quem quiser perguntar separadamente, depois, lembrou de uma coisa que quer perguntar, tranquilo. Legal, nossa, olha, você não imagina, minha querida amiga, como foi legal esse bate-papo pra gente. Também para mim, porque a gente, muitas vezes, trabalhando, você não tem oportunidade de falar sobre o trabalho. É importante você falar sobre o que você está fazendo, né?
como é fazer isso que a gente faz. É muito importante. E, na verdade, na pandemia, se a gente não pudesse falar disso, estava ferrado, né? Porque a gente não podia cantar também, se não falasse. Então, é muito importante para a gente falar do que a gente faz. A gente falou muito sobre o que a gente faz, né? As pessoas, às vezes, acham que é algo tão simples, né? Pois é. É muito Exato. mais complexo do que as pessoas imaginam. Então, meu povo, vamos agradecer a Nails. Quem quiser abrir nós vamos tirar foto, mas antes vamos agradecer a ela. Quem quiser abrir o microfone para falar, esteja à vontade. Nailze, sou a Ling. Ah, desculpa. Posso Pode falar? falar. Eu sou a Ling, comecei agora esses dias, né, com um grupo, e eu queria dizer para você que, pela tua fala, você me inspirou muito, que eu venho num processo muito difícil em tudo, e eu acho que deu um alento aqui para eu ter força. Como você falou, você é tímida, eu não vejo isso, mas, assim, a forma como você se colocou trouxe, assim, um incentivo para que eu pudesse me esforçar melhor para acompanhar o grupo, porque eu comecei agora, e me dedicar mais. Eu acho que você trouxe essa forma muito bem clara e objetiva. Muito obrigada pela sua fala. Vou te comentar essa fala que você fez, assim, no seguinte sentido, de que para o regente, a primeira coisa que a gente quer não é talento. A primeira coisa que a gente quer é dedicação. Para a gente é muito mais prazeroso você pegar alguém que começou ali sem nunca ter, né, às vezes nunca teve a prática de cantar em conjunto, vai aprender aos pouquinhos, mas que quer aprender, quer fazer, do que aquela pessoa que é maravilhosa, mas que não se dedica, não está nem aí porque, né? Não é essa pessoa que a gente quer trabalhar, porque a gente não é profissional, né? A gente trabalha com coros amadores, a gente não vive só da música. Então, se alguém está dando o seu tempo, que o tempo é o mais precioso que uma pessoa tem, é o tempo, né? Você não pode comprar tempo. Se a pessoa está dando tempo para fazer aquilo que você pediu, né? Para se dedicar para estudar aquilo que você pediu, não tem melhor coisa para um regente do que isso. É o querer. Eu tenho, assim, me dedicado, acordando mais cedo para treinar com as gravações que a Renata tem passado, e é difícil para mim algumas decorações, mas eu tenho feito todos os dias, viu, Renata, a vocal, e eu acho que eu nem sei se eu tenho condições, mas pelo que você falou, um monte de coisas, né, da tua trajetória, eu acho que eu consigo chegar no patamar da exigência da professora Renata do Pompeu, né? Espero. A gente olha as pessoas do teatro, a gente fica admirado. Como é que um ator decora um texto tão grande, né? Como? Eu falava, meu Deus, eu nunca ia poder ser atriz, porque eu não decoro, né? Tão difícil decorar. Então, a gente sabe que é difícil, né? Para todo mundo. Mas é o querer fazer que vale a pena, né? Muito obrigada. Imagina, obrigada a você pelas palavras. Mais alguém? Naná, obrigada. Imagina. Tá aqui. Ó, próximo papo, espero que seja num boteco, tomando cerveja. Em algum momento aí. Esse concerto, não sei se eu mandei a mensagem para vocês, esse concerto do dia 22 de novembro, eu estou pedindo para ex-cantores, né? É segunda noite. Eu vi rapidinho, e aí eu ia te mandar uma mensagem e esqueci. Mas depois eu... Se você não estiver trabalhando, eu estou chamando ex-cantores, tanto que foram alunos do conservatório, como foram cantores, né? Principalmente os que foram alunos do conservatório, para participar desse concerto, tá? Então, se você estiver disponível. Tá. Mais alguém? Eu, Fê. Quem? A Dani. Oi, Nailson, quero dizer que eu te acho muito, muito especial. E quando eu tenho o prazer de te ver regendo, você brilha. Você é muito elegante regendo. Agora eu vou brilhar duplamente, né? Você
Você viu que a Cláudia tá com o cabelo grisalho também, Ela né? se encorajou comigo. Ela se encorajou comigo. A gente seguiu junto nessa pandemia testando o coral. E aí ela falou, eu tô criando uma coragem. Eu falei, vai firme, vai firme. Vai. E ela já entrou também para os grupos que eu tava de grisalho. E aí se encorajou. Que é muito legal. Ela também ela é incrível. Eu agradeço esse bate-papo. Foi muito bom te encontrar aqui no nosso grupo. E foi muito, muito, muito prazeroso estar aqui com você hoje. Obrigada, viu? Um beijo. Ah, o Geraldo. Geraldo quer falar. Fale, Geraldo. Nailson, eu sou um eterno admirador de você. Cada vez mais eu me encanto com várias qualidades. Eu não vejo defeitos em você. Você, para mim, é um modelo de maestrina. Não, sério mesmo. Eu te observo muito. Eu sou um eterno babador, um eterno admirador da sua competência, da sua alegria, a sua entrega, a sua enorme sinceridade artística, tá entendendo? E a sua vontade enorme de crescer, expandir, expandir, expandir os horizontes, né? Tanto que eu ganhei um monte de quilos na pandemia, Geraldo. Tanto que eu expandi. Oi? Tanto que eu ganhei um monte de quilos na pandemia. De tanto que eu expandi. Não, não, tudo que eu estou falando, todo mundo percebe. E muitos amigos meus que assistiram vários concertos seus, inclusive, assim, não só da Municipal, que assistiram o concerto do Zanzalá no Museu da Casa Brasileira, amigos meus que fazem curso de História do Cinema, né? Aí eles falaram assim, conhecemos a sua maestrina, ela é deslumbrante, nós babamos com ela no Museu da Casa Brasileira, no concerto, no Museu da Casa Brasileira, né? E aí é um orgulho, um privilégio, né? É uma satisfação enorme estar sempre convivendo com você. Você tem uma gama de conhecimento, de interesse, de paixão pela coisa, Chega, e passa para a gente. Geraldo, senão eu vou ficar vermelha. Chega. Vontade de jogar bastante confete mesmo, assumidamente. Obrigada, Geraldo. Obrigada, viu? Vamos para a foto? Vamos para a foto, então? Põe as carinhas aí. Olha lá. É 1, é 2 e é 3. De novo, porque o Estevão entrou depois. É 1, é 2 e é 3. Vou ver se saiu bonitinho. Peraí, gente. Dá um tempinho só para mim ver. Revelar a foto. Que eu sou da época que a gente revelava a foto. No quartinho escuro. Quero Com a agradecer. luzinha vermelha. Ela tá aí também quietinha. Não sei se ela tá de câmera fechada, mas ela é da alfândega. A Solange? Tá Que legal. Bem-vinda, Solange. Deixa eu ver aqui. Calminha. Saiu muito legal. Gente, então... Bom retorno para vocês, que vocês possam voltar. Agradecer. É possível que a gente consiga voltar e permanecer, né? Porque esses Agradecemos a querida. a gente ter todo mundo aqui, né? Já é um grande privilégio de a gente não ter tido baixas, né, nos coros. Eu tive uma baixa num dos coros meu, mas era uma pessoa da área da saúde, um gesseiro, eu trabalhava como gesseiro aqui no pronto-socorro em Cubatão. Mas de tanta gente, tantos coralistas que eu tenho, graças a Deus não teve mais de um, né? Foi um. Então, a gente tem que agradecer que a gente vai voltar completo, né? Com 3 coros que eu tenho, nós vamos voltar completo, vocês vão voltar completos, é isso que interessa, né? Aplausos para você, Nanuska, minha querida Nanuska. Muito obrigado mesmo. Convite. Bom, a gente vai sair daqui, tá? Pode parar de gravar, Fê? Oi? Pode parar Oi? Pode parar de gravar? Pode, né? Sim.